Um país que paga para estrangeiros viverem e casarem com suas mulheres, onde os filhos moram com os pais até os 43 anos com casas, sendo oferecidas por apenas €1 para estrangeiros com cidades históricas e românticas, famosas conhecidas em todo o mundo. Bem-vindos à Itália, um país com tradições muito diferentes e algumas até estranhas, mas que vale a pena conhecer de perto tudo isso e muito mais eu irei te mostrar neste vídeo, então aperte o cinto e vamos lá! A Itália está localizada no sul da Europa, especificamente na Península Itálica, fazendo fronteira com a França, Suíça, Áustria e Eslovênia, além de ser cercada pelo Mar Mediterrâneo, o que lhe confere uma localização geográfica estratégica e paisagens incríveis. Com uma população de aproximadamente 60 milhões de habitantes, a Itália é conhecida por ser um país densamente povoado. Suas principais cidades são Roma, Milão, Nápoles e Florença. Essas cidades são caracterizadas como centros urbanos importantes e também históricos, que atraem não apenas turistas, mas também uma população diversificada de residentes. O país possui uma rica diversidade cultural e étnica, com uma história milenar que influenciou a formação de sua sociedade e culinária únicas, sendo famosa por sua ênfase na família e na comunidade. Os italianos são conhecidos por sua hospitalidade calorosa e seu estilo de vida que valoriza o bem-estar pessoal e o prazer na comida. Filhos que permanecem em casa na Itália. Uma tradição marcante. Na Itália, é conhecido que muitos filhos optam por morar com seus pais até a terceira idade, uma prática atribuída às fortes relações familiares e à cultura italiana tradicional. Essa dinâmica, aceita e incentivada, resulta em filhos adultos que permanecem em casa, sendo que alguns só saem após atingirem os 30 ou 40 anos. Uma pesquisa revela que, dos jovens adultos que vivem com os pais, 4 em cada 10 poderiam se sustentar financeiramente, mas escolhem ficar. As mães italianas, conhecidas por sua superproteção, desempenham um papel ativo na vida de seus filhos adultos, o que, por vezes, preocupa o governo. Essa relação próxima entre mães e filhos, uma extensão dos valores familiares italianos, está ligada à dificuldade econômica e ao alto custo de vida no país. A combinação de laços familiares, proteção materna e desafios econômicos contribui para essa tradição de filhos que permanecem em casa na Itália. A língua italiana e seu rico legado linguístico. O italiano, uma língua românica, tem raízes profundas nas antigas civilizações da Península Itálica, remontando ao latim vulgar falado durante o Império Romano. Evoluindo de dialetos locais, o italiano moderno é uma língua rica, influente e apreciada, refletindo sua história única. Inovações italianas que transformaram o mundo. A Itália tem um impressionante legado de inovação. Antonio Meucci, imigrante italiano nos Estados Unidos, é considerado o verdadeiro pioneiro do telefone, concebendo a ideia antes de Alexander Graham Bell aprimorar e patentear a invenção. Outra contribuição notável é o termômetro desenvolvido por Galileu Galilei no século XVII. Suas invenções, como a termocópia, impactaram a compreensão da física e astronomia. Destaca-se também a máquina de escrever de Pellegrino Turri no início do século XIX, impactando a comunicação escrita e a evolução da escrita mecanizada. Essas invenções italianas evidenciam a criatividade e talento científico que historicamente floresceram e continuam a ser celebrados como contribuições valiosas para a inovação global. A riqueza cultural da Itália. A culinária italiana, conhecida por sua simplicidade e autenticidade, destaca-se pelos ícones globais da pizza e da pasta. A arte de combinar massas frescas e molhos é uma paixão gastronômica na Itália. Além disso, o país é o epicentro da cultura do café, com os italianos apreciando expressos e cappuccinos em cafeterias por toda parte. A tradição do café vai além do sabor, sendo uma experiência social em locais de encontro. A Itália também é rica em cidades históricas que contam sua história ao longo dos séculos. Roma, com seus monumentos do Império Romano, destaca-se, enquanto Veneza encanta com seus famosos canais. No entanto, o turismo em Veneza impactou negativamente sua população residente, diminuindo ao longo das décadas devido a desafios e inundações recorrentes. Ambas as cidades oferecem experiências únicas, seja pelas belezas históricas de Roma ou pela atmosfera romântica dos canais de Veneza.
Empresas italianas multinacionais como a Ferrari, a Gucci e a Prada têm uma presença significativa nos mercados globais. Além disso, a Itália é líder na produção de alimentos e vinhos de alta qualidade, sendo famosa por suas massas, azeites e vinhos. No entanto, a economia italiana também enfrenta desafios significativos, como altos níveis de dívida pública, burocracia complexa e uma taxa de desemprego relativamente alta, especialmente entre os jovens. A Itália está tentando reformas econômicas para melhorar a eficiência e a competitividade de seus mercados, bem como investimentos em inovação e tecnologia para impulsionar o crescimento a longo prazo. E um desses investimentos é atrair estrangeiros oferecendo casas e recursos para estes viverem por lá. Mas saiba que nem tudo são flores, e é sobre essa questão que eu irei te mostrar agora. Talvez você tenha visto essas manchetes. Cidades em toda a Itália estão dando casas por literalmente €1, ou até mesmo pagando milhares de dólares para que as pessoas venham viver por lá. Mas embora isso tenha sido um recurso popular, nas sessões de viagens de sites de notícias, esconde-se uma pergunta importante: por que eles estão fazendo isso? E por que um país como a Itália precisaria pagar as pessoas para viver lá? Se você olhar mais a fundo essa história aparentemente engraçada, revela como é a vida na Itália hoje, porque enquanto tendemos a ver a Itália como um lugar ideal, os próprios italianos podem discordar, pois há uma realidade econômica sombria que está se tornando cada vez mais evidente. Por que a Itália está pagando as pessoas para se mudarem para lá? Por que há tantas casas vazias? E por que tudo isso, na verdade, é muito ruim, enquanto costumava se aplicar apenas a vilarejos remotos nas montanhas, agora é uma história que se repete por toda a Itália, em todas as partes do país e em cidades de todos os tamanhos. Existem milhões de casas vazias e o número está aumentando a cada ano. Muitas delas são belas casas históricas em algumas das partes mais pitorescas do campo italiano. Casas que fazem parte do patrimônio cultural da Itália. Para salvar essas casas, cidades em toda a Itália lançaram os chamados programas de €1. Basicamente, as cidades oferecem as casas vazias à venda, geralmente com o objetivo de atrair estrangeiros, pelo preço simbólico de €1, o que significa que as casas são basicamente dadas de graça. Elas vêm com algumas condições e geralmente os compradores são obrigados a concordar contratualmente em gastar uma certa quantia em dinheiro na reforma, já que a maioria das casas está vazia há bastante tempo. Mesmo assim, o custo da reforma é relativamente baixo, geralmente entre 20 a 30 mil euros. Enquanto um potencial comprador adquire uma propriedade extremamente barata, a cidade local tem uma casa em ruínas, a menos com a qual se preocupar. E é nesse ponto que a parte realmente interessante começa, porque a verdadeira pergunta por trás disso é por que existem milhões de casas vazias? E o que isso diz sobre a Itália? A resposta, ao contrário da paisagem rural italiana, não é nada bonita. Para explicar por que há tantas casas vazias, primeiro precisamos explicar algo a mais. Na verdade, duas coisas que são as duas crises pelas quais a Itália tem passado há algum tempo sem sucesso ou melhorias consideráveis. A primeira crise é resultado dos anos 90, onde a economia italiana basicamente parou de crescer e permanece estagnada desde então. Isso pode assustar, afinal a Itália é uma das maiores economias do mundo e lar de algumas das marcas e empresas mais famosas, desde moda, carros e até bancos. Por muito tempo a pergunta sobre por exatamente a Itália esqueceu como crescer tem sido um mistério. Mais recentemente, um economista italiano de destaque desenvolveu uma teoria bastante complexa, explicando a causa do que ele chamou de doença italiana. Não se trata dos italianos serem preguiçosos, mas sim de que os gestores e empresas italianas ficaram presos no tempo. Ele explica que as empresas na Itália sempre recompensaram mais a lealdade e conexões do que o desempenho e continuam fazendo isso até hoje. Antes de continuar, se você estiver gostando do vídeo, já clica no gostei e se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo mais conteúdos assim para você. Com o surgimento da meritocracia e o desempenho, esses dois pontos passaram a importar muito mais. Essa prática de se manter leal a pessoas, bancos e empresas, sem levar em conta o crescimento saudável dessas instituições, começou a impedir o crescimento da economia. Como a Itália e suas empresas não conseguiram se livrar do nepotismo e se adaptar ao século XXI, o país logo começou a ficar para trás em relação ao mundo.
Além disso, uma série de governos instáveis, um sistema legal caótico, um problema maciço de evasão fiscal e uma das maiores dívidas públicas do mundo contribuíram para que você comece a entender como a Itália foi de uma das principais economias globais para se tornar cada vez mais disfuncional. Mas é aqui que os problemas da Itália estão apenas começando, e se você está ansioso para descobrir o que está acontecendo com as casas vazias, não se preocupe, estamos chegando lá. A Itália enfrenta não apenas a ausência de crescimento econômico, mas também uma persistente alta taxa de desemprego, especialmente entre os jovens, que varia de 10% a 30%. Essa realidade, conhecida como a geração dos 1.000 euros, reflete a preocupante situação em que uma parcela significativa de jovens altamente qualificados, com diplomas, ocupa empregos de colarinho branco, mas enfrenta a dura realidade de ganhar menos de 1.000 euros por mês. Essa condição não apenas afeta a qualidade de vida desses indivíduos, mas também lança uma sombra sobre a percepção da Itália como um paraíso, contribuindo para sua classificação como um dos países mais infelizes da Europa. A crise econômica na Itália explica a infelicidade vivenciada por muitos no país. Desde 2008, a fuga de jovens talentosos resultou na saída permanente de pelo menos 2 milhões de italianos, exacerbando a já presente tendência demográfica chamada tsunami prateado, caracterizada pelo envelhecimento acelerado e baixa taxa de natalidade. Agora ela tem a terceira população mais velha do mundo e está envelhecendo mais rápido do que qualquer outro país da União Europeia. Tudo isso combinado com a terceira menor taxa de natalidade na Europa, que vem diminuindo constantemente nos últimos 15 anos. Isso significa que a Itália tem cada vez menos pessoas em idade produtiva que podem iniciar negócios, criar valor e impulsionar a economia. O número daqueles que precisam receber pensões do Estado e serem cuidados por outros está constantemente aumentando, enquanto há menos e menos crianças nascendo. Enquanto muitos países estão lidando com um ou dois desses desafios, a Itália tem a combinação perfeita dos três ao mesmo tempo. É por isso que, por quase uma década, o país tem enfrentado uma grande crise demográfica que está piorando a cada ano. Desde 2014, a população da Itália tem diminuído constantemente em quase 200 mil pessoas a cada ano. E isso não vai parar. Previsões indicam que nos próximos 50 anos a população da Itália vai encolher ainda mais em 20%. Não é preciso ser um especialista para saber que isso não é uma boa notícia para a economia nem para o próprio país. Então, como as casas vazias se encaixam nesse cenário? Devido à situação econômica e à crise demográfica, a Itália está simplesmente ficando sem pessoas e os lugares onde a maioria das casas vazias estão localizadas, geralmente pequenas cidades e vilas, são os mais afetados. A falta de oportunidades de emprego e infraestrutura nessas áreas torna difícil para os jovens encontrar trabalho e construir um futuro para si mesmos. Como resultado, eles estão deixando para trás essas vilas desertas e casas vazias que são, então, anunciadas como casas de férias à venda para britânicos e americanos numa tentativa desesperada de salvar esses lugares de um desaparecimento completo. Curiosamente, ao mesmo tempo, a Itália é um dos países com a maior porcentagem de adultos que vivem com seus pais. Em 2021, 70% dos italianos adultos, com menos de 34 anos, ainda moravam com seus pais. Mesmo na faixa etária de 30 a 44 anos, 25% das pessoas ainda moram na casa dos pais, embora isso também seja resultado dos fortes laços familiares italianos. Muitos vivem com seus pais, não por escolha, mas por necessidade. Com o alto desemprego, está cada vez mais difícil para os jovens italianos alugarem seu próprio lugar e comprar sua própria propriedade se tornou praticamente impossível. Depois de ter apresentado esses fatos, me conta aqui nos comentários o que você acha de construir uma vida na Itália. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para me ajudar a continuar trazendo mais conteúdos assim para você. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo!